Paz seja convosco. Mais uma vez, e pela graça de Deus, chegamos até vós e em direto e em nome de Jesus, com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Fala-vos o pastor Sousa dos Estados Unidos da América do Norte. Em primeiro lugar, rendemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo o louvor, a honra, a glória e a adoração que somente a Deus pertence. E como sempre, hoje é mais um dia de boas novas, pois vamos ministrar as notícias do céu, que são sempre as melhores notícias ou o melhor noticiário. E como estamos num tempo em que nos Estados Unidos a pátria está passando por dificuldades, vamos colocá-la no altar da graça de Deus em oração. Entretanto, e neste tempo presente sentimos a responsabilidade espiritual de orar pela pátria, pelas autoridades, por aqueles que estão em iminência, como diz a Santa Escritura, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. O povo de Deus é um povo pacífico que espalha a paz de Deus por onde quer que se encontre. O povo de Deus são o sal da terra e as luzes do mundo. O povo de Deus espera em Deus nas horas das suas dificuldades e ora ao Senhor para que o Senhor responda. O povo de Deus também medita nas Santas Escrituras e elas revelam que Deus, por vezes, somente responde na última hora ou no último minuto da nossa angústia, quando as nossas forças já têm acabado. Também isto está escrito na Santa Escritura. Se você está angustiado, esta é uma mensagem de esperança para cada um de nós e para a nação. Quanto a este ministério, ele é básico em três aspectos principais. Primeiro, proclamar a glória de Deus, porque a Deus pertence toda a glória. Segundo, tornar conhecida a sua misericórdia ao mundo na salvação das almas de que Cristo Jesus deu a sua vida para salvar os pecadores. E em terceiro lugar, é a edificação do corpo de Cristo naquilo que nos é possível. Assim, e antes de orarmos a Deus, nós vamos mostrar aqui o nosso placar com a mensagem. Nós estamos gravando em duas máquinas para dois canais diferentes. A mensagem bíblica acerca da grande aflição ou tribulação que está chegando a todo o mundo. Parte número 2. Deus intervém na última hora. Deus intervém na última hora. Não desespere, mas espere em Deus. Deus é bom até para com os ingratos e maus. E assim nós vamos colocar nesta altura a pátria e os irmãos em oração. Vamos todos orar a Deus, porque todos nós precisamos, e a pátria também, e aqueles que a dirigem. Pai Santíssimo, Senhor Jeová, no sagrado nome de Jesus,
aqui está o teu servo juntando as minhas orações e as minhas petições a este querido Deus, Criador do Universo, magnificente Senhor, que veio encarnar este mundo na pessoa de Jesus, dar a sua vida em nosso resgate, e estamos fazendo, Senhor, com a convicção de que Deus ouve as orações e responde segundo a sua vontade, e também no seu próprio tempo. Mas nós precisamos, a pátria americana precisa da tua ajuda. E o Senhor diz que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E é uma ordem divina orar uns pelos outros, interceder pelos nossos amados que nos contemplam nestes programas e também orar pela pátria onde estamos morando, porque precisamos da tua ajuda, não só para nós, mas também para as autoridades. Eles precisam da direção do teu Espírito Santo e precisam do teu santíssimo temor, que lhes seja incutido o temor de Deus nos seus corações, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada nas suas decisões para a pátria e até para o mundo. Querido Pai do céu, toma o teu santo cuidado, porque as tuas santas escrituras também nos revelam e nos ensinam que aquele que é justo faça justiça ainda. E precisamos de compreender estas coisas, esta responsabilidade que o Senhor coloca nos ombros de cada servo e cada serva do Senhor. Assim, recebe o louvor, a honra, a glória e a adoração. E vem em auxílio da pátria americana e do governo, todos aqueles, ao Senhor, que de qualquer forma têm autoridade nestes lugares e que precisam da tua ajuda. Venha Deus esse auxílio e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, reine em cada coração. Pedimos a Deus em nome de Jesus. Amém e amém. Assim, depois da oração, nós vamos iniciar este segundo estudo que já anunciamos. E como tinha previsto a última mensagem que foi dita no domingo passado, como tínhamos previsto, estamos voltando no meio da semana, praticamente, com mais alguma informação, mas em relação com Deus e a necessidade do povo americano nesta hora difícil da sua vida. E o que vai ser dito não tem caráter político, mas bíblico. Estas mensagens que estamos falando revelam e refletem o curso do mundo na perspectiva bíblica. E queremos lembrar que o texto sagrado de Daniel 2 e verso 44, que foi lido no último estudo, nos adverte que nos dias destes reis, isto é, do Império Romano restaurado na Europa, ou as nações da Europa reunificada, no tempo destes reis, Deus levantará um reino que não será jamais destruído, mas que se estabelece e permanece para sempre. Esse é o reino de Cristo. Esse é o reino de Jesus quando ele vier para o estabelecer por 1000 anos. Será um reino de paz onde Satanás será amarrado e não haverá mais dificuldades no tempo desse reino. Este é o reino de Cristo que Jesus virá estabelecer quando ele voltar depois da grande tribulação, em Apocalipse 19, verso 11 ao verso 15, e Judas 14 e 15. O Senhor virá com milhares de seus santos, isto é, com a igreja glorificada, que tinha sido levada para o céu 7 anos antes. Mas acerca dos dias destes reis, de Daniel 2 e verso 44, não sabemos quantos dias, ou semanas, meses ou anos, que eles existirão até que a tribulação venha e Nosso Senhor venha depois, 7 anos após isso,
estabelecer o seu reino. Portanto, até lá não sabemos quantos dias, meses ou anos. Mas o que sabemos é que estes reis têm que estar organizados e o novo governo mundial tem que existir e a grande tribulação tem que acontecer. Então Jesus virá para um milénio. E a leitura sagrada deste dia, nós vamos ler no segundo livro de Samuel, no Velho Testamento, no capítulo 22, entre o verso 2 e o verso 8, que diz: Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio, o meu Salvador, da violência me salvastes. Ó meu Salvador, da violência me salvastes. O Senhor digno de louvor invoquei, e de meus inimigos fiquei livre, porque me cercaram as ondas de morte e torrentes de Belial me assombraram. Cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. No verso 8 diz: Então se abalou e tremeu a terra. Os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Eu vou repetir este verso. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porquanto ele se irou. Há no mundo tempo para tudo, debaixo do sol, como está escrito. Há tempo de orar, tempo de clamar, tempo até de viver e tempo de morrer, etc, etc. E também há tempo de orar na angústia. E David ficou angustiado com todo o sofrimento que lhe moveram. E o tema, em continuação desta série de pequenos programas sobre a grande tribulação, o tema é Deus intervém na última hora. Deus intervém na última hora. Há passagens na Bíblia, particularmente no fim desta mensagem, que nós vamos ministrar, para que saiba que Deus é maior que o seu problema. E quando tudo parece ter acabado, Deus ainda trabalha para aquele que nele espera. Assim, esta mensagem contém apenas dois aspectos. Primeiro, a introdução e descrição da maldade e sua recompensa. E, em segundo lugar, a resposta à oração dos servos de Deus, mesmo na última hora. Nesta leitura sagrada revela um cântico de David com gratidão a Deus pela libertação de todos os seus inimigos e procurando que, de Deus, que ele era o seu rochedo, era o seu escudo, a sua salvação, o seu alto retiro, e o seu Salvador, e o tinha salvo da violência que lhe tinham movido. Esta mensagem encontra-se também no Salmo número 18. Em segundo lugar, disse este homem de Deus que o Senhor era digno de louvor pela razão de que, tendo invocado o Senhor, ele ficou livre dos seus inimigos. Então Deus respondeu à oração, ao seu clamor. E a situação deste homem é aqui deixada para a nossa observação, porque tinha enfrentado a morte e as torrentes de Belial o tinham assombrado.
Torrentes significa movimentos rápidos e violentos. E Belial significa em hebraico indignação e perversidade, ou sejam afrontas e ultrajes, injúrias, ofensas, corrupção e malvadez dos seus perseguidores. Tudo isto incluído nas torrentes de Belial. Ao longo da história bíblica encontra-se muitos destes ataques aos servos de Deus, tanto na parte espiritual como na parte social de quem governa. E estes ataques vêm de homens, de mulheres, de exércitos estrangeiros, de governos estrangeiros, etc. E Deus tudo sabe, tudo vê, e muitas foram as vezes da prática dessas injustiças que levaram os servos de Deus ao desespero e ao clamor de Deus pela sua santa ajuda. E Jesus disse: quem é justo, faça justiça ainda. Eu tenho compreendido que Deus nunca muda. Ele é o mesmo e ao longo da história bíblica têm sido muitos os que, da mesma forma que o rei David, procuram refúgio e ajuda e socorro nas horas da sua angústia. Fazemos uma pergunta: porquê o mal contra o bem? Porquê a maldade, a perversidade, os malvados lutam contra os servos de Deus? A resposta que muitas vezes se ensina é que enquanto houver homens na terra, estas lutas continuarão. É obra de Satanás, como disse Jesus, em João 10 e verso 10, que o ladrão, Satanás, veio para matar, destruir e roubar. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Desde Caim para cá, isto é, desde a primeira família que houve na terra, haviam estes dois irmãos e desde Caim para cá e até ao fim, as duas sementes entraram em lutas, em conflitos espirituais e físicos, como diz em Gênesis 4, verso 8, que Caim matou o seu irmão Abel. E em 1 João 3 e verso 12, afirma que a causa de o matar foi porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. E esta é a luta desde a primeira família que houve na terra. E nada há a fazer, assim é. Por um homem entrou o pecado no mundo, passou a todos os homens. Veio a morte, passou a todos os homens. E os cemitérios estão aí para que todos saibam que após a morte vem o juízo de Deus. E há muitos que escolhem o caminho de Caim. Há outros que escolhem o caminho de Abel. Nós aqui damos conselhos para que todos possamos escolher o caminho de Abel, caminho da paz, o caminho da boa obra para Deus, o caminho da dependência do Senhor e da exaltação a este glorioso Criador. A causa desta semente maligna foi originada no céu e não na terra, com a revolta do querubim ungido, que veio a ser chamado de Diabo Satanás. Isaías 14, verso 12 ao verso 17, e Ezequiel 28, verso 13 ao verso 19. E segundo o que está escrito em Deuteronômio 32, verso 4, diz que Deus é a verdade e nele não há injustiça, justo e reto é. E o nosso trabalho espiritual nas Santas Escrituras é interceder pelos outros e é pregar e ensinar as Santas Escrituras. E além disto, diz em Deuteronômio 10 e verso 17, que Deus não faz acepção de pessoas. E estas palavras foram escritas por Paulo, ao Romanos 2 e verso 11. Para Deus não há acepção de pessoas. Em Jeremias 11 e verso 20 afirma que Deus é o justo juiz. No Salmo 7, verso 8, afirma que Deus
julgará os povos. No Salmo 97, verso 2, afirma que a justiça e o juízo são as bases do trono de Deus. Deus é justo e peleja pela justiça. E em Lucas 18, verso 7 e verso 8, Jesus disse: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que lhe clamam de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, ainda que tardio para com eles. Fique esperando em Deus, porque Deus é justo e Ele tem a resposta para as nossas angústias e aflições, e assim é para com a pátria. Em segundo lugar, a resposta à oração do seu servo. Nas Escrituras vê-se muitas vezes que Deus interveio ao pedido de socorro do seu povo e por vezes só interveio na última hora da angústia das pessoas. O verso 7 e verso 8 do 2 Samuel 22 afirma: estando eu em angústia, evoquei ao Senhor, a meu Deus clamei, do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra tremeu, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porquanto se irou. Ele, Deus, se irou, vendo as injustiças que faziam ao seu servo. A ira de Deus foi despertada através do servo colocar no altar da bondade divina a sua petição de ajuda ao seu Senhor. E para Deus se irar, o problema é grave. E se para Deus não há acepção de pessoas, então algo de grande poderá acontecer nestes dias, com as injustiças que se têm feito ao presidente desta pátria. E a justiça divina pode estar a caminho, ainda que não sabemos como nem quando. E para todos os que temem a Deus, da mesma forma, o Senhor se ira contra aqueles que praticam injustiças contra o seu próximo. Estando em angústia, clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha voz e a terra tremeu, a terra tremeu, a terra tremeu e os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque Deus se irou. Esta oração é a resposta divina, e a resposta divina deveria trazer-nos uma grande lição, porque existem muitos juízes do que não sabem e com o nome de cristão. O que entendo na vida e situação deste rei David é que possivelmente não houve quem o ajudasse em oração para se ver livre dos seus inimigos, mas também, com todos os seus defeitos, este homem era segundo o coração de Deus. Atos 13 e verso 22. E isso é o que conta para qualquer um de nós. E o que sabemos é que ele próprio orou a Deus. Ele próprio orou a Deus e Deus o ouviu. E lhe fez justiça de tal forma que a terra e os céus se abalaram, tremeram. Porque a ira de Deus foi despertada por causa das injustiças e perseguições que moviam ao servo de Deus. Não diz a Bíblia que aquilo que o homem semear, isso se fará. Assim, pergunto, quem fará justiça ao presidente americano? Será que ele merece justiça? Uma grande parte esperam a sua destruição completa. Outros, contudo, oram a Deus por ele. E Deus ouve o clamor do seu povo e creio que Deus lhe fará justiça naquilo que é justo a seu respeito. E isto porque creio que está sendo acusado do que não fez,
Nem disse, mas pelo contrário, foi roubado da eleição, aonde até os mortos tiveram direito a voto, milhares e milhares e milhares e milhares em diversos lugares, segundo aquilo que temos ouvido. Louvado seja Deus. Eu creio ser justo dizer que algo parecido do tempo de Davi poderá estar a caminho por causa das injustiças feitas a este homem. E porquê? Nós vamos dizer algo acerca deste homem com conhecimento. Bem sabemos que o passado deste homem não teria sido de um santo bíblico, mas Deus não tem em conta o tempo da ignorância de cada um de nós. E Deus é Senhor e dono das nossas almas e usa quem quer para seus próprios propósitos, como fez com o rei Ciro da Pérsia, no passado para repatriar o povo judeu do cativeiro de Babilônia e até providenciar para a reconstrução do templo dos judeus em Jerusalém. E este homem não era judeu, era gentio, era persa, de maneira que Deus escolheu este homem, que não era crente, mas foi buscá-lo porque todas as almas dos homens são dele. Foi buscá-lo para ajudar o seu povo. Ele era uma criatura de Deus e Deus até lhe chamou de seu servo, seu pastor. Isaías 44 e verso 28. E em Isaías 45, verso 1, Deus lhe chama de seu ungido, seu escolhido. E Deus não faz acepção de pessoas. Vejamos algumas verdades que nós conhecemos, outras não, naturalmente. Acerca do presidente americano atual, o Sr. Trump. Primeiro, o que queremos é que Deus tem usado o presidente Trump para vários fins que o mundo andava esquecido. E com este homem, o mundo acordou acerca de Deus. Este homem, deixa-me dizer, em primeiro lugar, que ele não tem vergonha de Deus nem de Jesus. E tem falado abertamente durante muitas vezes ao mundo acerca deste Deus glorioso e poderoso. Pelo Natal de 2020, este presidente americano anunciou ao mundo a redenção da humanidade ao ler a palavra de Deus, falar do nascimento de Jesus em Belém. E, sem qualquer vergonha, estava anunciando o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas o diabo ficou ainda mais furioso, porque este é o trabalho de Satanás, é matar, destruir e roubar. Eu e a minha esposa estamos nos Estados Unidos há muitos anos, embora tivéssemos ido a Portugal por alguns anos, voltamos, e não sabendo tudo, contudo andamos informados do que aqui se passa. Tanto de verdade como de falsidade que se afirma acerca deste homem. E desde 2014-15, quando ele afirmou que ia ser candidato à presidência, cerca de 90% da média o tentaram destruir desde o princípio, com falsidades. Mas ele foi eleito porque Deus tinha para ele um trabalho, como Deus tinha um trabalho para Ciro, rei da Pérsia, no passado. E todos os 4 anos de presidência deste homem foi de destruição, de falsidades contínuas, mas ele tem resistido. Por fim, segundo o que se afirma publicamente, roubaram as eleições e não tem sido feita justiça. Eu pergunto se Deus faz acepção de pessoas. Que no tempo de David, Deus respondeu com ira. E como será neste tempo, visto que para Deus não é acepção de pessoas? E ele tem reagido conforme, digo eu, acerca deste presidente, ele tem reagido conforme tem podido. E o fim de tudo isto
somente Deus sabe. As nossas orações em favor do Presidente e do povo americano vão todos os dias perante o trono da graça de Deus. E às vezes eu falo com a minha esposa e digo, como é que este homem pode resistir a tanto ataque? Só a misericórdia de Deus com ele. A última mentira e falsidade da média é que ele incentivou o povo a invadir o Congresso. Será isto verdade? Não. E daí então resultou em várias mortes. Então fiquem sabendo da verdade, porque esta é mais uma mentira para inflamar as pessoas. No dia 9 de janeiro de 2021, eu coloquei no nosso site, no Facebook, um clipe da Newsmax sobre a falsidade desta coisa que falam acerca do Congresso. E você pode ouvir as palavras do Presidente neste clipe. Procure no Facebook, no dia 9 de janeiro de 2021, Newsmax. Embora esteja preto, clique em cima da imagem preta e o clipe vai aparecer. Então você verá a verdade quando este homem falou acerca de as pessoas serem pacíficas e patriotas. Pacíficas e patriotas. Mas o Presidente é acusado ao contrário. E Deus vê tudo isto e a ira de Deus é despertada. Peçamos a Deus misericórdia sobre aqueles que não temem ao Senhor. E creio que Deus tem em conta o sofrimento deste homem, que não precisava disto para nada, de sofrer tal situação, pois é multimilionário ou bilionário, e todo o seu salário se ouve dizer que cada fim do mês vai para obras de caridade. Ele não precisava deste sofrimento, mas expôs-se a este, digamos, vitupério, este sofrimento, para ajudar a pátria, para ajudar a nação. Isto nós sabemos e compreendemos e proclamamos, porque isto é verdade. Mas ele expôs-se ao sofrimento por amor da pátria, pois que ela tem sido minada por potências estrangeiras de todo o mundo, e era também preciso que o povo americano tratasse de si próprio. Por isso ele falou que a América deve estar em primeiro lugar agora. Tem ajudado o mundo inteiro, mas a América precisa de tratar de si própria. Segundo, afirma-se que na história desta pátria nunca houve um presidente semelhante a este homem, que sempre tem cuidado do seu povo, mas por que tanto ódio? Está em jogo Deus, a pátria e a família. Terceiro, em relação com Israel, nunca houve na história um tal homem que ajudasse o povo judeu, e bem conhecemos o que está escrito em Gênesis 12, verso 1 ao verso 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quarto lugar, este homem tem defendido a Bíblia como ninguém que eu conheça na história desta pátria. Quinto, este homem tem defendido a Igreja ao longo do seu caminho. Sexto, Deus, a pátria e a família têm sido uma constante proteção na sua boca. Sétimo, o sangue inocente das crianças nos ventres das mães derramado tem sido uma constante defesa na boca deste homem, deste presidente. E além de tudo isto, este homem tem defendido constantemente a pátria de ser englobada na ordem mundial, nova ordem mundial, no governo do Anticristo que um dia se vai manifestar. E como tenho afirmado, cada povo deve ser patriota e não globalista, e não servos dos outros. Tudo isto está correto. A nossa nação deve ser protegida.
E muitos com o nome de cristão andam alheios ao que significa pertencer ao governo mundial do anticristo. Andam alheios porque não estudam nem ouvem a Sagrada Escritura de que esse tempo é da grande tribulação. E eu pergunto, não é tudo isto justo aos olhos de Deus? Certamente que é. E porque é, eu creio que Deus lhe fará justiça no seu tempo. E como Deus ouviu a oração de Davi e se irou, da mesma forma, porque aqui está o assunto. Para Deus não há acepção de pessoas. Como Deus ouviu a oração de Davi e se irou das injustiças que lhe faziam, da mesma forma o Senhor responderá com ira. Porque isto é bíblico. Deus é justo, reto e santo. Como e quando Deus responderá? Não sei. Mas o que eu sei é que Deus é justo, santo e reto. Para mim, creio que as orações da Igreja e dos que acompanham o presidente Trump vão ser respondidas na hora que Deus sabe, como respondeu a Davi e o livrou dos seus inimigos. No Salmo 9, e verso 10 afirma: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu nunca desamparastes os que te buscam. E o verso 15 diz: as gentes precipitaram-se na cova que abriram, na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. Em outras palavras, o que nós semeamos, nós vamos colher. E no tempo de Davi, os céus tremeram e a terra também. E creio que da mesma forma os juízos de Deus vão se fazer ouvir. Agora, se estes conflitos cósmicos e terrestres são ou não literais, ou serão ou não literais, nem os escolásticos bíblicos têm a resposta. Mas, julgando pelo conteúdo das palavras, estes abalos do céu e da terra denotam algo de muito grave sobre as injustiças que se fazem aos servos de Deus. Mas entre o verso 8 ao verso 16, revela esses juízos e nós o podemos compreender. Que isso também está escrito em Êxodo 19, 16 a 18. E também outra coisa não deve passar despercebida, que a ira de Deus foi despertada. Diga comigo. A ira de Deus foi despertada. Por que é que Deus se irou? Por causa das injustiças movidas ao rei David. Deus se irou com essas injustiças. E em Apocalipse 6, versos 16, versos 17, diz que a ira de Deus vem sobre a terra e será muito grave. Quando se inflamar a ira de Deus sobre a terra, ela será muito grave. Entretanto, o que entendo é que de duas coisas, uma ou mais poderá acontecer. O arrebatamento da Igreja estará às portas e o mundo entrará na grande tribulação, trevas e destruição. Ou o Senhor vai fazer justiça ao seu servo como ele entender. E poderemos ter mais alguns anos, quem sabe. Só Deus sabe todas as coisas. E uma coisa é certa e fica para o nosso aviso. 2 Samuel 22, 26 e 27 afirma: com o benigno te mostrarás benigno, e com o varão sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, mas com o perverso te mostrarás avesso, ou contrário. E o resto do capítulo fala-nos da destruição dos inimigos de Davi e sua vitória. E agora, segundo lugar, a resposta à oração dos servos na última hora. Se vocês têm angústia, lembre-se disto. Nas horas da angústia esteve David, e o Senhor respondeu ao seu clamor, à sua oração. A resposta de Deus ao clamor do seu povo
tem várias características e ao longo da história bíblica ali existem orações, clamores e pedidos que foram atendidos quase imediatamente. Mas também existem respostas da última hora, quando já tudo se previa pelo pior, quando já se não previa qualquer ajuda e as forças já tinham acabado. Deus ainda tinha a última palavra. E é sobre alguns destes assuntos, nestes aspectos da atuação de Deus, que queremos terminar a mensagem. Em primeiro lugar, falemos de Abraão, o amigo de Deus e nosso pai na fé, que estava esperando um filho e Deus lhe deu esse filho da promessa chamado Isaque. E quando Isaque era um pequeno jovem, Deus o pediu para ser imolado. E Abraão não tinha outra solução senão afligir-se. E Abraão não sabia tudo, mas sabia que Deus era poderoso para o ressuscitar. E obedeceu à chamada de Deus, levando o seu filho para a terra de Moriá, para ser imolado, mas no último segundo, quando o cutelo já estava para imolar o filho, Deus respondeu no último minuto, no último segundo, com um anjo, e disse: Abraão, não mates o teu filho. E Deus deparou um carneiro para oferecer a Deus. Deus tem a última palavra e, por vezes, Ele responde somente na última hora, no último minuto, quando tudo parece já ter terminado. Isto é o que dizem as Santas Escrituras para ti e para mim. Em segundo lugar, Elias, o grande profeta de Deus, foi incumbido de destruir os profetas de Baal e da Acera, que eram 850 que comiam à mesa de Jezabel, desta assassina dos filhos de Deus que matava os profetas do Senhor, em 1 Reis 18, verso 4. Mas este homem, tendo morto esses profetas de Baal, porque Deus respondeu por fogo, tendo morto tanto profeta de Baal, teve medo de uma mulher, teve medo de Jezabel e saiu, e para escapar com vida, foi-se até Berseba e deitou-se debaixo de um zimbro. Mas ali apareceu um anjo com uma refeição. E o servo de Deus a comeu. E a segunda refeição, quando ele foi para a gruta, o anjo lhe disse que ele tinha que andar 40 dias e 40 noites. E ali apareceu Deus com uma voz baixa e suave. Deus veio em socorro do seu servo, porque ele ainda tinha um trabalho para Elias. Mas Elias tinha dito: Senhor, já basta, toma a minha alma. Tal era a aflição do seu servo, que ele já não via nada mais à frente dele, mas era um profeta de Deus. Mas ele estava vendo que tudo tinha acabado. Mas para Deus não tinha acabado, porque Deus ainda havia de fazer justiça e ele havia de ungir um homem para que a justiça fosse feita. E Jezabel foi comida pelos cães. Em terceiro lugar, quando o rei Nabucodonosor mandou que o forno ficasse 7 vezes mais quente do que o normal para assar 3 hebreus que não se vergavam à sua estátua, nem se ajoelhavam, então o forno foi aquecido 7 vezes mais. E aqueles que meteram os 3 hebreus, 3 crentes, dentro do forno, esses morreram queimados à porta do forno. Mas dentro do forno haviam 4 homens soltos a passear. E o rei ficou muito surpreendido ao ver o 4º homem. E esse 4º homem era Jesus, que veio em socorro
dos seus servos. Aqui temos mais um assunto. No último momento, já quando os servos de Deus estavam a ser assados, nenhum cabelo se queimou, porque Deus, na altura da vida, tirou o fogo quando os servos de Deus entraram, mas matou os seus inimigos. De maneira que, quando tudo parecia acabado, o Senhor apareceu no último momento. Deus respondeu na última hora. Daniel 3, 23 a 27. E em quarto lugar, junto ao Mar Vermelho, estavam cerca de 2 milhões e meio de pessoas que tinham saído do Egito e iam a caminho da Terra Prometida. Mas por um lado tinham o exército faraó que os perseguia, por outro lado estava o Mar Vermelho. E não havia solução, porque o exército estava armado e iria destruir todos aqueles milhões de crentes israelitas. Embora aqueles não fossem muito bons, ainda estava ali um homem chamado Moisés, que o Senhor tinha comissionado para levar este povo através do deserto para a Terra Prometida. E quando tudo já parecia que ia ser exterminado, ainda havia a palavra de Deus e que dizia ao seu servo: Moisés, manda ao meu povo que marche. E o mar foi aberto pelo poder de Deus e o povo do Senhor foi salvo. Deus ainda tinha a sua palavra no último momento da aflição do povo de Deus. Portanto, ficamos firmes. Isso está escrito na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, e devemos atender no livro de Êxodo. Nós devemos atender à oração a Deus do justo, reto e santo Senhor a quem servimos, e que Ele se irá contra os inimigos do povo de Deus e lhe fará justiça. Mesmo na última hora, no último minuto, no último segundo, quando tudo já parece ter terminado, Deus aparece para fazer a justiça, para libertar e para responder ao clamor das suas petições. Nós temos terminado este segundo assunto sobre o que estamos falando para a grande tribulação. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.